É uma afirmação bastante audaciosa. No entanto, as duas regras de Hopkins, na verdade, não são suficientes. Também há uma terceira regra que deve ser cumprida para criar um hábito. Uma regra tão sutil que o próprio Hopkins se baseava nela sem saber que existia. Ela explica tudo, desde por que é tão difícil ignorar uma caixa de donuts até como uma corrida matinal pode se tornar uma rotina quase sem esforço. Um dos presidentes de divisão da P&G convocou uma reunião de emergência e anunciou que precisavam diminuir seus prejuízos com o Febreze antes que a diretoria começasse a fazer perguntas. O chefe de Stinson levantou e fez um apelo inflamado. Abre aspas. Ainda há uma chance de reverter tudo. Fecha aspas, ele disse. Abre aspas. No mínimo, vamos pedir que os PhDs descubram o que está acontecendo. Fecha aspas. A P&G recentemente contratara cientistas de Stanford, Carnegie Mellon e outras universidades que supostamente eram peritos em psicologia de consumidores. O presidente da divisão concordou em dar ao produto um pouco mais de tempo. Então, um novo grupo de pesquisadores juntou-se à equipe de Stinson e começou a realizar mais entrevistas. Seu primeiro palpite sobre por que o Febreze estava vendendo mal veio quando eles visitaram a casa de uma mulher perto de Phoenix. Sentiram o cheiro dos 9 gatos dela antes de entrarem. Por dentro, no entanto, a casa era limpa e organizada. A mulher explicou que era meio obcecada por limpeza. Passava aspirador todo dia e não gostava de abrir as janelas, pois o vento trazia poeira. Quando Stinson e os cientistas entraram na sala da casa, onde os gatos viviam, o cheiro era tão forte que um deles engasgou. Abre aspas. O que você faz a respeito do cheiro dos gatos? Fecha aspas. Um cientista perguntou à mulher. Abre aspas. Geralmente não é problema. Fecha aspas. Ela disse. Abre aspas. Com que frequência você sente um cheiro? Fecha aspas. Abre aspas. Ah, tipo uma vez por mês. Fecha aspas. A mulher respondeu. Os pesquisadores se entreolharam. Abre aspas. Você está sentindo o cheiro agora? Fecha aspas. Um cientista perguntou. Não, ela disse. O mesmo padrão se repetiu em dezenas de outras casas mal cheirosas que os pesquisadores visitaram. As pessoas eram incapazes de detectar a maioria dos odores em suas vidas. Se você vive com 9 gatos, perde a sensibilidade ao cheiro deles. Se você fuma, isso prejudica seu poder olfativo de tal modo que você não sente mais o cheiro do cigarro. O cheiro é algo estranho. Mesmo os mais fortes desaparecem com a exposição constante. Stinson se deu conta de que era por isso que ninguém estava usando Febreze. A deixa do produto, aquilo que supostamente deveria deflagrar o uso diário, estava escondida das pessoas que mais precisavam. Os maus cheiros simplesmente não eram notados com frequência suficiente para criar um hábito regular. Consequentemente, o Febreze ia parar no fundo de um armário. As pessoas com maior predisposição a usar o spray nunca sentiam os cheiros que deveriam ter lembrado a eles que a sala precisava de uma borrifada. A equipe de Stinson voltou à sede e se reuniu na sala de reuniões sem janelas, relendo a transcrição da mulher com 9 gatos. A psicóloga perguntou o que acontece se você é demitido. Stinson pôs a cabeça entre as mãos. Se ele não conseguia vender o Febreze para uma mulher com 9 gatos, para quem conseguiria vender esse produto? Como você forma um novo hábito quando não há pista para deflagrar o uso e quando os consumidores que mais precisam não apreciam a recompensa? 3. O laboratório pertencente a Wolfram Schultz, um professor de neurociência da Universidade de Cambridge, não é um lugar bonito. Sua mesa já foi descrita por colegas como um buraco negro, onde documentos se perdem para sempre, ou então como uma placa de Petri, onde organismos podem crescer e se proliferar selvagemente sem ser perturbados durante anos. Quando Schultz precisa limpar alguma coisa, o que é incomum, não use sprays nem produtos de limpeza. Molhe um papel toalha e esfrega com força. Se suas roupas estão cheirando a fumaça,
ou gato não percebe nem se importa. No entanto, os experimentos que Schultz realizou ao longo dos últimos 20 anos revolucionaram nossa compreensão de como deixas, recompensas e hábitos interagem. Ele explicou por que algumas deixas e recompensas têm mais poder que as outras e traçou um mapa científico que explica por que a Pepsodent foi um sucesso, como alguns praticantes de dietas e exercícios conseguem mudar seus hábitos tão depressa e, no fim das contas, o que era necessário para fazer o Febreze vender. Nos anos 1980, Schultz fez parte de um grupo de cientistas que estudou os cérebros de macacos conforme aprendiam a realizar certas tarefas, tais como puxar alavancas ou abrir trancas. Seu objetivo era descobrir quais partes do cérebro eram responsáveis por novas ações. Abre aspas. Um dia notei uma coisa interessante para mim, fecha aspas, e Schultz me contou. Ele nasceu na Alemanha e agora, quando fala inglês, soa um pouco como Arnold Schwarzenegger, se o Exterminador do Futuro fosse membro da Royal Society. Abre aspas. Alguns dos macacos que observamos gostavam de suco de maçã e outros de suco de uva, e então comecei a me perguntar, o que estava se passando dentro dessas cabecinhas de macaco? Por que recompensas diferentes afetam o cérebro de maneiras diferentes? Fecha aspas. Schultz deu início a uma série de experimentos para decifrar como as recompensas funcionam num nível neuroquímico. Com o avanço da tecnologia, ele obteve acesso, na década de 1990, a aparelhos semelhantes aos usados por pesquisadores do MIT. Mais do que os ratos, no entanto, Schultz estava interessado em macacos como Júlio, um primata de 4 quilos do gênero macaca com olhos amendoados, em cujo cérebro foi inserido um eletrodo muito fino que permitia que Schultz observasse a atividade neuronal enquanto ela ocorria. Um dia, Schultz colocou Júlio numa cadeira numa sala pouco iluminada e ligou um monitor de computador. A tarefa de Júlio era encostar numa alavanca sempre que formas coloridas, pequenas espirais amarelas, rabiscos vermelhos, linhas azuis apareciam na tela. Se Júlio encostasse na alavanca quando uma forma aparecia, uma gota de suco de amora descia por um tubo pendurado no teto e caía nos lábios do macaco. Júlio gostava de suco de amora. A princípio, Júlio tinha apenas um leve interesse pelo que estava acontecendo na tela. Passava a maior parte do tempo se contorcendo, tentando se libertar da cadeira. Mas assim que veio a primeira dose de suco, Júlio ficou muito concentrado no monitor. Conforme o macaco começou a entender, através de dezenas de repetições, que as formas na tela eram uma deixa para uma rotina, abre parênteses, encostar na alavanca, fecha parênteses, que resultava numa recompensa, abre parênteses, suco de amora, fecha parênteses, começou a olhar para a tela com a intensidade de um raio laser. Parou de se contorcer. Quando um rabisco amarelo aparecia, ele procurava a alavanca. Quando surgia uma linha azul, ele entrava em ação. E quando o suco chegava, Júlio lambia os lábios contente. Enquanto monitorava a atividade dentro do cérebro de Júlio, Schultz viu um padrão surgir. Sempre que Júlio recebia a recompensa, sua atividade cerebral atingia um pico, de um modo que sugeria que ele estava sentindo felicidade. Uma transcrição dessa atividade neurológica mostra como é a aparência de quando o cérebro de um macaco diz essencialmente, abre aspas, ganhei uma recompensa, fecha aspas. Schultz submeteu Júlio diversas vezes ao mesmo experimento, registrando a reação neurológica a cada repetição. Sempre que Júlio recebia seu suco, o padrão, abre aspas, ganhei uma recompensa, fecha aspas, aparecia no computador ligado à sonda na cabeça do macaco. Aos poucos, de uma perspectiva neurológica, o comportamento de Júlio tornou-se um hábito. O mais interessante para Schultz, no entanto, era como as coisas mudaram à medida que o experimento prosseguiu.
Conforme o macaco ganhava mais prática no comportamento, uma vez que o hábito ficava cada vez mais forte, o cérebro de Júlio começou a antecipar o suco de amora. As sondas de Schultz começaram a registrar o padrão, abre aspas, ganhei uma recompensa, fecha aspas, no instante em que Júlio via as formas na tela, antes de o suco chegar. Em outras palavras, as formas no monitor tinham se tornado uma deixa não só para puxar uma alavanca, mas também para uma reação de prazer dentro do cérebro do macaco. Júlio começou a esperar a recompensa assim que via as espirais amarelas e os rabiscos vermelhos. Então, Schultz alterou o experimento. Antes, Júlio tinha recebido suco assim que puxava a alavanca. Agora, às vezes, o suco não vinha, mesmo se Júlio agisse corretamente. Ou vinha após um pequeno atraso, ou estava aguado com apenas metade da quantidade de açúcar. Quando o suco não vinha, ou vinha atrasado ou diluído, Júlio ficava bravo e fazia ruídos de descontentamento, ou ficava tristonho. E dentro do cérebro de Júlio, Schultz observou o surgimento de um novo padrão, o anseio. Quando Júlio esperava o suco, mas não o recebia, um padrão neurológico associado a desejo e frustração surgia dentro de sua cabeça. Quando Júlio via a deixa, começava a esperar uma alegria em forma de suco. Porém, se o suco não chegava, essa alegria virava um anseio que, caso não fosse satisfeito, levava Júlio à raiva ou à depressão. Pesquisadores em outros laboratórios encontraram padrões semelhantes. Outros macacos foram treinados para esperar suco sempre que viam uma forma numa tela. Então, os pesquisadores tentavam distraí-los. Abriam a porta do laboratório para que eles pudessem sair e brincar com os amigos. Punham comida num canto para que os macacos pudessem comer se abandonassem o experimento. Para aqueles macacos que não tinham desenvolvido um hábito forte, as distrações funcionaram. Eles saíam das cadeiras, iam embora da sala e nunca olhavam para trás. Não tinham aprendido a ansiar pelo suco. No entanto, uma vez que o macaco desenvolvera um hábito, uma vez que seu cérebro já antecipava a recompensa, as distrações não tinham apelo. O animal ficava ali sentado, olhando para o monitor e puxando a alavanca inúmeras vezes, apesar da oferta de comida ou da oportunidade de sair. A antecipação e o senso de anseio eram tão avassaladores que os macacos ficavam colados às telas, assim como um jogador compulsivo continua no caça-níqueis, muito tempo depois de ter perdido o que ganhou. Isso explica por que os hábitos são tão poderosos. Eles criam anseios neurológicos. Na maior parte das vezes, esses anseios surgem tão gradualmente que não estamos de fato cientes de que eles existem e, portanto, muitas vezes, não enxergamos sua influência. Conforme associamos as deixas a certas recompensas, surge em nossos cérebros um anseio inconsciente que coloca o loop do hábito em movimento. Um pesquisador da Cornell, por exemplo, descobriu o poder com que os anseios relacionados à comida e cheiros podem afetar o comportamento quando notou como as lojas da Cinnabon eram posicionadas dentro dos shoppings. A maioria dos vendedores de comida instala seus quiosques em praças de alimentação, mas a Cinnabon tenta instalar suas lojas longe de outras lojas de comida. Por quê? Porque os executivos da Cinnabon querem que o cheiro dos pãezinhos de canela se espalhe por corredores e cantos sem interferência, de modo que os compradores comecem a ansiar inconscientemente por um pãozinho. Quando um consumidor dobra uma esquina e vê a loja da Cinnabon, esse anseio é um monstro desenfreado dentro da sua cabeça e, sem pensar, ele procura a carteira. O loop do hábito está em movimento porque um senso de anseio surgiu. Abre aspas. Não há nada programado em nossos cérebros que nos faça ver uma caixa de donuts e automaticamente querer algo doce. Fecha aspas. E Schultz me disse. Abre aspas. Mas uma vez que nosso cérebro aprende que uma caixa de donuts contém um açúcar delicioso e outros carboidratos, ele começa a antecipar o efeito do açúcar.
nossos cérebros nos impulsionam em direção à caixa. Então, se não comermos o donut, vamos nos sentir decepcionados. Fecha aspas. Para entender esse processo, pense em como o hábito de Júlio surgiu. Primeiro, ele viu uma forma na tela. Com o tempo, Júlio aprendeu que a aparição da forma significava que era hora de executar uma rotina. Então, ele puxava a alavanca. Como resultado, Júlio recebia uma gota de suco. 5. Em seus últimos anos de vida, Hopkins passou a dar palestras. Suas conferências sobre as, abre aspas, leis da publicidade científica, fecha aspas, atraíram milhares de pessoas. Nos palcos, ele muitas vezes se comparava a Thomas Edison e George Washington e urdia audaciosas previsões para o futuro. Abre parênteses, os automóveis voadores apareciam com destaque. Fecha parênteses. Porém, jamais mencionou anseios ou as raízes neurológicas do loop do hábito. Afinal, ainda se passariam 70 anos antes que os cientistas do MIT e Wolfram Schultz realizassem seus experimentos. Então, como Hopkins conseguiu criar um hábito tão poderoso de escovação de dentes sem o benefício dessas descobertas? Bem, o fato é que, na verdade, ele se apoiou nos princípios que acabariam sendo descobertos no MIT e no laboratório de Schultz, mesmo que ninguém soubesse disso na época. As experiências de Hopkins com a Pepsodent não foram tão simples quanto ele narra em suas memórias. Embora tenha se vangloriado de que descobriu na película dental uma deixa incrível e se gabado de ser o primeiro a oferecer aos consumidores a clara recompensa de dentes bonitos, na verdade, Hopkins não foi o criador dessa tática, nem de longe. Pensemos, por exemplo, em alguns dos anúncios de outros cremes dentais que já apinhavam as revistas e os jornais, mesmo antes que Hopkins soubesse que a Pepsodent existia. Abre aspas. Os ingredientes desta preparação são especialmente projetados para evitar que depósitos de tártaro se acumulem em volta da base dos dentes. Fecha aspas. Dizia um anúncio do Dr. Sheffield's Creme Dentifrice, um produto anterior à Pepsodent. Abre aspas. Limpe essa camada de sujeira. Fecha aspas. Abre aspas. Seu esmalte branco está apenas escondido por uma camada de película. Fecha aspas. Dizia um anúncio que surgiu enquanto Hopkins estava folheando seus livros didáticos de odontologia. Abre aspas. O creme dental Sanitol restaura rapidamente a brancura original, removendo a película. Fecha aspas. Abre aspas. O charme de um sorriso encantador depende da beleza dos seus dentes. Fecha aspas. Proclamava um terceiro anúncio. Abre aspas. Dentes lindos, lisos como cetim, muitas vezes são o segredo da atração de uma menina bonita. Use o creme dental SS White. Fecha aspas. Dezenas de outros publicitários já tinham usado a mesma linguagem que a Pepsodent anos antes de Hopkins entrar em campo. Todos os seus anúncios tinham prometido remover a película dental e oferecido belos dentes brancos como recompensa. Nenhum deles tinha funcionado. Mas, depois que Hopkins lançou sua campanha, as vendas de Pepsodent foram às alturas. Por que a Pepsodent era diferente? Porque o sucesso de Hopkins foi movido pelos mesmos fatores que fizeram o macaco Júlio puxar a alavanca e as donas de casa borrifarem febreze nas camas recém-arrumadas. A Pepsodent criou um anseio. Hopkins não gasta nenhum espaço em sua autobiografia discutindo os ingredientes da Pepsodent, mas a receita listada no pedido de patente do creme dental e os registros da empresa revelam algo interessante. Diferente de outras pastas da época, a Pepsodent continha ácido cítrico, bem como doses de óleo de hortelã e outras substâncias químicas. O inventor da Pepsodent usou esses ingredientes para fazer com que a pasta tivesse um sabor refrescante, mas eles também surtiram outro efeito imprevisto.
São substâncias irritantes que criam uma sensação gelada e ardida na língua e gengiva. Depois que a Pepsodent começou a dominar o mercado, pesquisadores de empresas concorrentes quebraram a cabeça para entender por quê. O que descobriram foi que os consumidores diziam que, se esquecessem de usar Pepsodent, percebiam seu descuido, pois sentiam falta daquela sensação gelada e ardida na boca. Eles esperavam, ansiavam por essa leve irritação. Se isso não estivesse presente, não sentiam que suas bocas estavam limpas. Claude Hopkins não estava vendendo dentes bonitos, estava vendendo uma sensação. Uma vez que as pessoas passaram a ansiar por esse ardidinho gelado, uma vez que passaram a associar isso à limpeza, escovar os dentes tornou-se um hábito. Quando outras empresas descobriram o que Hopkins realmente estava vendendo, passaram a imitá-lo. Dentro de poucas décadas, quase todas as pastas de dente continham óleos e produtos químicos que faziam as gengivas arderem. Em pouco tempo, a Pepsodent começou a ser superada em vendas. Mesmo hoje, quase todo o creme dental contém aditivos com a única função de fazer sua boca arder depois que você escova os dentes. Abre aspas. O consumidor precisa de algum tipo de sinal de que um produto está funcionando. Fecha aspas, me disse Tracy Sinclair, gerente de marca dos cremes dentais Oral-B e Crest Kids. Abre aspas. Podemos fazer um creme dental com sabor de quase tudo, framboesa, chá verde, e contanto que tenha uma sensação gelada e ardida, as pessoas sentem que sua boca está limpa. A sensação ardida não faz o creme dental funcionar melhor, só convence as pessoas de que ele está cumprindo sua função. Fecha aspas. Qualquer pessoa pode usar essa fórmula básica para criar seus próprios hábitos. Quer fazer mais exercícios? Escolha uma deixa, como ir para a academia assim que acorda, e uma recompensa, como um smooth depois de cada sessão. Então pense nesse smooth ou na injeção de endorfina que você vai sentir. Permita-se desfrutar antecipadamente da recompensa. Por fim, esse anseio vai acabar fazendo com que seja mais fácil entrar na academia todo dia. Quer criar um novo hábito alimentar? Quando pesquisadores vinculados ao National Weight Control Registry, abre parênteses, Registro Nacional de Controle de Peso, fecha parênteses, um projeto envolvendo mais de 6.000 pessoas que perderam mais de 13 quilos, estudaram os hábitos de pessoas que tiveram êxito em suas dietas, descobriram que 78% delas tomavam café da manhã diariamente, uma refeição cuja deixa é um momento do dia. Mas a maioria dessas pessoas também tinha em mente uma recompensa específica para se manter na dieta, um biquíni que queriam usar ou o orgulho que sentiam ao subir na balança todo dia, algo que elas escolheram com cuidado e realmente queriam. Focavam no anseio por essa recompensa quando as tentações surgiam, cultivavam o anseio até virar uma pequena obsessão. E seus anseios por essa recompensa, como descobriram os pesquisadores, suplantavam a tentação de largar a dieta. O anseio punha o loop do hábito em movimento. Para as empresas, entender a ciência dos anseios é algo revolucionário. Há dezenas de rituais diários que deveríamos realizar todos os dias e que nunca se tornam hábitos. Deveríamos ficar atentos à ingestão de sal e beber mais água. Deveríamos comer mais verduras e legumes e menos gorduras. Deveríamos tomar vitaminas e passar filtro solar. Os fatos não poderiam ser mais claros neste último ponto. Aplicar um pouco de filtro solar no rosto toda manhã reduz significativamente os riscos de câncer de pele. No entanto, embora todo mundo escove os dentes, menos de 10% dos americanos passam filtro solar todo dia. Por quê? Porque não existe um anseio que tenha feito do filtro solar um hábito diário. Algumas empresas estão tentando solucionar isso dando aos filtros solares uma sensação ardida ou algo que indique às pessoas que elas passaram o produto na pele.
Espera-se que isso vá deflagrar uma expectativa, assim como o anseio pela sensação ardida na boca nos lembra de escovar os dentes. Empresas já utilizaram táticas semelhantes em centenas de outros produtos. Abre aspas. A espuma é uma enorme recompensa. Fecha aspas, disse Sinclair, a gerente de marca. Abre aspas. O shampoo não precisa fazer espuma, mas acrescentamos substâncias espumantes porque as pessoas esperam isso toda vez que lavam o cabelo. Com o sabão em pó é a mesma coisa. E pasta de dente, agora, toda empresa acrescenta lauril éter sulfato de sódio para fazer o creme dental espumar mais. Isso não beneficia em nada a limpeza, mas as pessoas se sentem melhor quando tem um monte de espuma na boca. Uma vez que o cliente começa a criar uma expectativa por essa espuma, o hábito começa a crescer. Fecha aspas. São os anseios que impulsionam os hábitos, e descobrir como criar um anseio torna mais fácil criar um novo hábito. Isso é tão verdade hoje quanto era há quase um século atrás. Toda noite, milhões de pessoas escovam os dentes para ter uma sensação ardida na boca. Toda manhã, milhões calçam sapatos de corrida para receber uma injeção de endorfina, pela qual aprenderam a ansiar. E quando voltam para casa, depois de limpar a cozinha ou arrumar o quarto, alguns deles borrifam um pouco de febreze. Faixa 11. 3. A regra de ouro da mudança de hábito. Por que a transformação acontece? 1. O relógio na outra ponta do campo diz que restam 8 minutos e 19 segundos quando Tony Dungy, o novo treinador-chefe dos Tampa Bay Buccaneers, um dos piores times da National Football League e talvez da história do futebol americano profissional, começa a sentir um pequeno lampejo de esperança. É um fim de tarde de domingo, 17 de novembro de 1996. Os Buccaneers estão jogando em San Diego contra os Chargers, um time que apareceu no Super Bowl no ano anterior. Os Bucs estão perdendo por 17-16. Eles vêm perdendo o jogo inteiro, vêm perdendo a temporada inteira, vêm perdendo a década inteira. Faz 16 anos que os Buccaneers não vencem um jogo na costa oeste e muitos dos jogadores atuais estavam no ensino fundamental da última vez em que os Bucs tiveram uma temporada vitoriosa. Este ano, até agora, o recorde deles é 2-8. Num desses jogos, o Detroit Lions, um time tão ruim que depois seria descrito como, abre aspas, o passado de um time sem futuro, fecha aspas, venceu os Bucs por 21-6 e 3 semanas depois derrotou-os de novo por 27-0. Um comentarista de jornal começou a chamar os Bucs de, abre aspas, capacho cor de laranja dos Estados Unidos, fecha aspas, referindo-se às cores do time. A ESPN está prevendo que Dungy, no emprego apenas desde janeiro, pode ser demitido antes do fim do ano. Na lateral do campo, no entanto, enquanto Dungy observa seu time se preparar para o próximo jogo, parece que o sol finalmente surgiu entre as nuvens. Ele não sorri, nunca deixa suas emoções transparecerem durante um jogo. Mas alguma coisa está acontecendo em campo, algo pelo qual ele vem trabalhando há anos. Enquanto as vaias da torcida hostil de 50 mil pessoas chovem em cima dele, Tony Dungy vê algo que ninguém mais vê. Ele vê uma prova de que seu plano está começando a dar certo. Tony Dungy estava esperando por aquele emprego fazia uma eternidade. Durante 17 anos, ele rondara as laterais dos campos como treinador assistente, primeiro na Universidade do Minnesota, depois para os Pittsburgh Steelers, depois os Kansas City Chiefs e depois novamente do Minnesota para os Vikings. 4 vezes na última década, ele tinha sido convidado para entrevistas em cargos de técnico-chefe em times da NFL. Todas as 4 vezes, as entrevistas não tinham ido bem.
Parte do problema era a filosofia de Dunk como técnico. Em suas entrevistas de emprego, ele explicava pacientemente sua crença de que o segredo da vitória era mudar os hábitos dos jogadores. Dizia que queria fazer com que os jogadores parassem de tomar tantas decisões durante um jogo. Queria que eles reagissem automaticamente, por hábito. Se ele conseguisse incutir os hábitos certos, seu time venceria, e ponto final. Abre aspas, os campeões não fazem coisas extraordinárias, fecha aspas, explicava Dunk. Abre aspas, fazem coisas ordinárias, mas as fazem sem pensar, rápido demais para o outro time reagir. Seguem os hábitos que aprenderam, fecha aspas. Como, perguntavam os donos, você vai criar esses novos hábitos? Oh, não, ele não ia criar novos hábitos, respondia Dunk. Os jogadores passavam a vida inteira formando os hábitos que os levavam à NFL. Nenhum atleta vai abandonar esses padrões só porque algum novo treinador mandou. Então, em vez de criar novos hábitos, Dunk ia mudar hábitos antigos dos jogadores. E o segredo de mudar velhos hábitos era usar o que já estava dentro da cabeça deles. Os hábitos são um loop de 3 etapas: a deixa, a rotina e a recompensa. E Dunk só queria atacar a etapa do meio, a rotina. Ele sabia por experiência que era mais fácil convencer alguém a adotar um novo comportamento se existe algo familiar no começo e no fim. Sua estratégia como técnico personificava um axioma, uma regra de ouro da mudança de hábito que, segundo mostraram estudos e mais estudos, está entre as ferramentas mais poderosas para gerar mudanças. Dunk reconheceu que nunca se pode realmente eliminar os hábitos ruins. Em vez disso, para mudar um hábito, você precisa manter a velha deixa e oferecer a velha recompensa, mas inserir uma nova rotina. Eis a regra: se você usa a mesma deixa e fornece a mesma recompensa, pode trocar a rotina e alterar o hábito. Quase todo o comportamento pode ser transformado se a deixa e a recompensa continuarem as mesmas. A regra de ouro já influenciou tratamentos para alcoolismo, obesidade, transtornos obsessivo-compulsivos e centenas de outros comportamentos destrutivos, e entendê-la pode ajudar qualquer pessoa a mudar seus próprios hábitos. Abre parênteses. Tentativas de parar de fazer lanches, por exemplo, muitas vezes fracassam, a não ser que haja uma nova rotina para satisfazer as velhas deixas e anseios por recompensa. Um fumante geralmente não consegue largar o vício se não encontrar alguma atividade para substituir os cigarros quando seu anseio por nicotina é deflagrado. Fecha parênteses. 4 vezes, Dunk explicou sua filosofia baseada nos hábitos para dirigentes de times. 4 vezes eles ouviram educadamente, agradeceram-no por seu tempo e depois contrataram outra pessoa. Então, em 1996, os lamentáveis Buccaneers o chamaram. Dunk viajou até Tampa Bay e, mais uma vez, apresentou seu plano de como eles podiam vencer. Um dia depois da entrevista final, eles lhe ofereceram um emprego. O sistema de Dunk acabaria transformando os Bucs num dos times mais vitoriosos da liga. Ele se tornaria o único treinador da história da NFL a chegar às finais em 10 anos consecutivos, o primeiro técnico afro-americano a vencer um Super Bowl e uma das figuras mais respeitadas do esporte profissional. Suas técnicas como treinador se disseminariam por toda a liga e todo o mundo dos esportes. Sua abordagem ajudaria a esclarecer como se transformam hábitos na vida de qualquer pessoa. Mas tudo isso ainda estava por vir. Hoje, em San Diego, Dunk só queria vencer. Do seu banco de técnico, ele olha o relógio. Restam 8 minutos e 19 segundos de jogo. Os Bucs vêm perdendo o jogo inteiro e desperdiçaram uma oportunidade atrás da outra, como é típico deles. Se a defesa não fizer alguma coisa agora mesmo, este jogo estará perdido de fato. San Diego está com a bola na sua própria linha de 20 jardas e o quarterback dos Chargers, Stan Humphries,
está se preparando para liderar uma investida, com a qual ele espera fechar o jogo. O relógio começa a contar e Humphries está a postos para tomar a bola. Nota de rodapé: quarterback, linebacker, running back, safety, etc. são posições de jogadores no futebol americano. Abre parênteses, nota do tradutor, fecha parênteses, fim da nota. Mas Dang não está olhando para Humphries. Em vez disso, está observando seus próprios jogadores se alinharem numa formação que passaram meses aperfeiçoando. Tradicionalmente, o futebol americano é um jogo de fintas e contrafintas, dribles e manobras falsas. Os treinadores, com os livros de táticas mais volumosos e os esquemas mais complicados, geralmente vencem. Dang, no entanto, adotou a abordagem contrária. Não está interessado em complicações e artimanhas. Quando os jogadores da defesa de Dang se alinham, fica óbvio para todo mundo qual tática exatamente eles vão usar. Dang optou por essa abordagem porque, em tese, ele não precisa de artimanhas. Apenas precisa que seu time seja mais rápido que todos os outros. No futebol americano, os milissegundos importam. Por isso, em vez de ensinar a seus jogadores centenas de formações, ele ensinou-lhes apenas um punhado delas, mas as praticaram inúmeras vezes até que os comportamentos se tornassem automáticos. Quando sua estratégia funciona, seus jogadores conseguem avançar numa velocidade insuperável. Mas isso é só quando funciona. Se seus jogadores pensarem demais, hesitarem ou questionarem seus instintos, o sistema cai por terra. E até agora, os jogadores de Dang só têm feito besteira. Desta vez, no entanto, enquanto os Bucks se alinham na linha de 20 jardas, há algo de diferente. Pensemos, por exemplo, em Regan Upshaw, um defensive end dos Buccaneers que se instalou numa posição de 3 pontos na linha de scrimmage. Em vez de percorrer a linha com os olhos, tentando absorver o máximo de informação possível, Upshaw está olhando apenas para as deixas em que Dang lhe ensinou a se focar. Primeiro, ele olha de relance para o pé de fora do lineman adversário. Abre parênteses, seus dedos dos pés estão recuados, o que significa que ele está se preparando para bloquear enquanto o quarterback passa. Fecha parênteses. Em seguida, Upshaw olha para os ombros do lineman, abre parênteses, voltados levemente para dentro, fecha parênteses, e o espaço entre ele e o jogador mais próximo, abre parênteses, alguns centímetros mais estreito do que o esperado, fecha parênteses. Upshaw praticou como reagir a cada uma dessas deixas tantas vezes que, a essa altura, ele não precisa pensar no que fazer, apenas segue seus hábitos. O quarterback do San Diego se aproxima da linha de scrimmage e olha de relance para a direita, depois para a esquerda, grita a contagem e toma a bola. Ele recua 5 passos e fica aprumado, girando a cabeça procurando alguém livre para receber. 3 segundos se passam desde que a jogada começou. Os olhos do estádio e as câmeras de TV estão voltados para ele. Por isso, a maior parte dos observadores não enxerga o que está acontecendo entre os Buccaneers. Assim que Humphries tomou a bola, Upshaw entrou em ação. Dentro do primeiro segundo da jogada, ele disparou para a direita cruzando a linha de scrimmage tão rápido que o lineman do ataque não conseguiu bloqueá-lo. No segundo seguinte, Upshaw correu mais 4 passos para a frente numa velocidade estonteante. Em mais um segundo, Upshaw deu mais 3 passos largos para perto do quarterback, trajetória que o lineman do ataque não poderia ter previsto. Conforme a jogada avança para seu 4º segundo, Humphries, o quarterback do San Diego, de repente está exposto. Ele hesita, vê Upshaw com o canto do olho, e é nesse momento que Humphries comete seu erro. Ele começa a pensar. Humphries avista alguém do seu time, um tight end novato chamado Brian Roche, 20 jardas mais à frente no campo. Há outro receiver do San Diego muito mais perto, agitando os braços pedindo a bola. O passe curto é a escolha segura.
Em vez disso, Humphries, sob pressão, executa uma análise de fração de segundo, inclina o braço para trás e lança a bola para Roche. Essa decisão apressada é exatamente o que Dundee estava torcendo para acontecer. Assim que a bola está no ar, um safety dos Buccaneers, chamado John Lynch, começa a se mover. A tarefa de Lynch era simples. Quando a jogada começou, ele correu para um ponto específico do campo e ficou esperando sua deixa. Há uma enorme pressão para que ele improvise nessa situação, mas Dundee treinou Lynch até que sua rotina virasse automática. E como resultado, quando a bola sai das mãos do quarterback, Lynch está postado a 10 jardas de Roche esperando. Enquanto a bola gira no ar, Lynch interpreta suas deixas. A direção do rosto e das mãos do quarterback, o espaçamento entre os receivers, e começa a avançar antes que fique claro onde a bola vai cair. Roche, o receiver do San Diego, pula para frente, mas Lynch o contorna e intercepta o passe. Antes que Roche consiga reagir, Lynch dispara pelo campo afora rumo à end zone dos Chargers. Os outros Buccaneers estão perfeitamente posicionados para abrir caminho para ele. Lynch corre 10, depois 15, depois 20, depois quase 25 jardas antes de ser finalmente empurrado para fora do campo. A jogada inteira durou menos de 10 segundos. 2 minutos depois, os Bucs marcam um touchdown, assumindo a liderança pela primeira vez no jogo inteiro. 5 minutos depois, eles fazem um field goal. Nesse meio tempo, a defesa de Dundee bloqueia cada tentativa do San Diego de reverter o placar. Os Buccaneers vencem por 25-17, uma das maiores surpresas da temporada. Ao fim do jogo, Lynch e Dundee saem do campo juntos. Abre aspas, parece que alguma coisa diferente aconteceu ali, fecha aspas, Lynch diz enquanto eles entram no túnel. Abre aspas, estamos começando a acreditar, fecha aspas. Para entender como o foco de um treinador na mudança de hábitos foi capaz de transformar um time, é necessário olhar fora do mundo dos esportes. Muito fora, num velho porão no Lower East Side de Nova York em 1934, onde nasceu um dos maiores e mais bem-sucedidos projetos de mudança de hábito em grande escala. Sentado no porão estava um alcoólatra de 39 anos chamado Bill Wilson. Anos antes, Wilson tomara seu primeiro gole de álcool durante o acampamento de treinamento para oficiais em New Bedford, Massachusetts, onde ele estava aprendendo a atirar com metralhadoras antes de ser enviado para a França na Primeira Guerra Mundial. Famílias endinheiradas que moravam perto da base muitas vezes convidavam oficiais para jantar e, certa noite de domingo, Wilson compareceu a uma festa em que foram servidos Harry Beach e cerveja. Ele tinha 22 anos e nunca tinha experimentado álcool antes. A única coisa educada a se fazer, pareceu a ele, era beber o copo que lhe tinha sido servido. Umas poucas semanas depois, Wilson foi convidado para outro evento elegante. Havia homens de fraque e mulheres flertando. Um mordomo veio e pôs um coquetel do Bronx, uma mistura de gin, vermute seco e doce e suco de laranja, na mão de Wilson. Ele deu um gole e sentiu, como disse depois, que havia encontrado, abre aspas, o elixir da vida, fecha aspas. Já em meados da década de 1930, tendo voltado da Europa, com seu casamento indo de mal a pior e após ver evaporar a fortuna ganha com a venda de ações, Wilson estava consumindo 3 garrafas de bebida alcoólica por dia. Numa tarde fria de novembro, enquanto estava sentado na penumbra, um velho parceiro de bebedeiras telefonou. Wilson o convidou para vir à sua casa e preparou uma jarra de suco de abacaxi com gin. Serviu um copo para o amigo. Seu amigo recusou o drink. Disse que estava sóbrio havia 2 meses.
Wilson ficou estupefato. Começou a descrever sua própria luta contra o álcool, incluindo a briga em que se envolvera num country club e que lhe custara seu emprego. Disse que tentara parar, mas não conseguira dar conta. Passara por uma desintoxicação e tomara pílulas. Fizera promessas para sua mulher e entrara para grupos de abstinência. Nada disso tinha funcionado. Como? Perguntou Wilson. Seu amigo conseguira fazer aquilo? Abre aspas. Eu tenho religião. Fecha aspas, disse o amigo. Ele falou sobre pecado e tentação, o inferno e o diabo. Abre aspas. Perceba que você está no fundo do poço. Admita isso e disponha-se a entregar sua vida nas mãos de Deus. Fecha aspas. Wilson achou que o cara estava maluco. Abre aspas. No verão passado, era um alcoólatra pirado. Agora, eu suspeitava, tinha pirado um pouco na religião. Fecha aspas. Ele escreveu depois. Quando seu amigo foi embora, Wilson tomou o resto da bebida e foi para a cama. Um mês depois, em dezembro de 1934, Wilson se internou no Charles B. Towns Hospital for Drug and Alcohol Addictions, um centro de desintoxicação de alto nível em Manhattan. Um médico começou a lhe aplicar infusões de hora em hora de uma droga alucinógena chamada Belladonna, que na época estava em voga para o tratamento do alcoolismo. Wilson perdia e recuperava a consciência no leito de seu quartinho. Então, num episódio que já foi narrado em milhões de encontros em lanchonetes, centros comunitários e porões de igreja, Wilson começou a se contorcer de agonia. Passou dias tendo alucinações. As dores da abstinência o faziam sentir como se insetos estivessem rastejando por sua pele. Ficava tão enjoado que mal conseguia se mexer, mas a dor era intensa demais para ficar parado. Abre aspas. Se existe um Deus, que ele se mostre. Fecha aspas. Wilson gritava para seu quarto vazio. Abre aspas. Estou disposto a fazer qualquer coisa. Fecha aspas. Nesse instante, como ele escreveu depois, uma luz branca inundou seu quarto. A dor passou e ele sentiu como se estivesse no cume de uma montanha. Abre aspas. E estava soprando um vento que não era de ar, mas de espírito. E então me veio a revelação súbita de que eu era um homem livre. Lentamente, o êxtase foi diminuindo. Fiquei deitado na cama, mas agora, por um tempo, eu estava em outro mundo, um novo mundo de consciência. Fecha aspas. Bill Wilson jamais tomaria outro gole de álcool. Durante os 36 anos seguintes, até morrer de enfisema em 1971, ele se dedicaria a fundar, construir e disseminar os Alcoólicos Anônimos, abre parênteses, AA, fecha parênteses, até que se tornasse a maior, mais conhecida e mais bem-sucedida organização de mudança de hábitos do mundo. Um número estimado de 2,1 milhões de pessoas procuram ajuda do AA cada ano e até 10 milhões de alcoólatras talvez já tenham alcançado a sobriedade através do grupo. Os alcoólicos anônimos não funcionam para todo mundo. Os índices de sucesso são difíceis de medir devido ao anonimato dos participantes, mas milhões dão crédito ao programa por salvar suas vidas. O credo institucional do AA, os famosos 12 Passos, tornou-se um componente cultural incorporado em programas de tratamento para alimentação compulsiva, vício em jogos de azar, dívidas, sexo, drogas, disposofobia, automutilação, tabagismo, vício em videogames, dependência emocional e dezenas de outros comportamentos destrutivos. As técnicas do grupo oferecem, em diversos aspectos, uma das fórmulas mais poderosas para a mudança. Tudo isso é um tanto inesperado, pois o AA não tem praticamente nenhum embasamento científico ou nos métodos terapêuticos mais aceitos. O alcoolismo, é claro, não é apenas um hábito, é um vício físico com raízes psicológicas e talvez genéticas.
O interessante no AA, no entanto, é que o programa não aborda diretamente várias das questões psiquiátricas ou bioquímicas que, segundo os pesquisadores, muitas vezes estão no cerne daquilo que leva os alcoólatras a beberem. Na verdade, os métodos do AA parecem ignorar descobertas científicas e médicas de um modo geral, assim como os tipos de intervenção de que muitos psiquiatras dizem que os alcoólatras realmente precisam. Nota de rodapé. A linha que separa os hábitos dos vícios muitas vezes é difícil de medir. Por exemplo, a American Society of Addiction Medicine, abre parênteses, Sociedade Americana de Medicina de Adição, fecha parênteses, define vício como, abre aspas, um distúrbio primário e crônico de recompensa cerebral, motivação, memória e circuitos relacionados, abre parênteses, reticências, fecha parênteses. O vício é caracterizado por uma debilitação do controle comportamental, anseios, incapacidade de abster-se de forma consistente e diminuição dos relacionamentos. Fecha aspas. Segundo essa definição, observam alguns pesquisadores, é difícil determinar por que gastar $50 por semana em cocaína é ruim, mas gastar $50 por semana em café não é um problema. Alguém que anseia por um cappuccino toda tarde pode parecer clinicamente viciado para um observador que considere que pagar $5 por um café demonstra uma, abre aspas, debilitação do controle comportamental, fecha aspas. Uma pessoa que prefere correr a tomar café da manhã com os filhos é viciada em exercícios? Em geral, dizem muitos pesquisadores, enquanto o vício é complicado e ainda mal compreendido, diversos dos comportamentos que associamos a ele muitas vezes são impulsionados por hábitos. Algumas substâncias, tais como drogas, cigarros ou álcool, podem causar dependência física. Mas esses anseios físicos muitas vezes podem desaparecer rapidamente depois que o uso é interrompido. Um vício físico em nicotina, por exemplo, dura apenas enquanto a substância química está na corrente sanguínea do fumante, cerca de 100 horas depois do último cigarro. Muitos dos desejos persistentes que consideramos como acessos de vício em nicotina, na verdade são hábitos comportamentais afirmando-se. Ansiamos por um cigarro no café da manhã um mês depois, não porque precisamos dele fisicamente, mas porque lembramos a sensação agradável que ele costumava proporcionar toda manhã. Foi mostrado em estudos clínicos que atacar os comportamentos que consideramos vícios, modificando os hábitos relacionados a eles, é um dos métodos de tratamento mais eficazes. Abre parênteses. Embora valha notar que algumas substâncias químicas, como os opiáceos, podem causar vícios físicos duradouros, e alguns estudos indicam que um pequeno número de pessoas parece predisposto a procurar substâncias viciantes a despeito de intervenções comportamentais. O número de substâncias que causam vícios físicos de longo prazo, no entanto, é relativamente pequeno e estima-se que o número de viciados predispostos seja muito menor do que o número de alcoólatras e viciados que procura ajuda. Fecha parênteses. Fim da nota. O que o AA oferece, em vez disso, é um método para atacar os hábitos que cercam o consumo do álcool. Os alcoólicos anônimos, em essência, são uma máquina gigante para mudar loops de hábitos. E, embora os hábitos associados ao alcoolismo sejam extremos, as lições que o AA fornece demonstram como quase todo hábito, mesmo o mais persistente deles, pode ser mudado. Bill Wilson não leu publicações acadêmicas nem consultou vários médicos antes de fundar o AA. Poucos anos após alcançar a sobriedade, redigiu os 12 Passos, agora célebres, numa noite sentado na cama. Escolheu o número 12 devido aos 12 apóstolos. E alguns aspectos do programa não são apenas não científicos, como também podem parecer simplesmente bizarros.
Pensemos, por exemplo, na insistência do AA para que os alcoólatras compareçam a, abre aspas, 90 encontros em 90 dias, fecha aspas, um período que parece ter sido escolhido ao acaso. Ou no foco intenso do programa na espiritualidade, como é articulado no terceiro passo, que diz que os alcoólatras podem alcançar a sobriedade tomando, abre aspas, uma decisão de entregar nossa vontade e nossas vidas aos cuidados de Deus, como o compreendemos, fecha aspas. 7 dos 12 passos mencionam Deus ou espiritualidade, o que parece insólito para um programa fundado por um ex-agnóstico que, durante sua vida inteira, foi abertamente hostil à religião institucionalizada. Os encontros do AA não têm uma programação ou plano de atividades pré-definido. Em vez disso, geralmente começam com um membro contando sua história, depois do qual outras pessoas podem opinar. Não há profissionais que orientam as conversas e há poucas regras sobre como os encontros devem funcionar. Nas últimas 5 décadas, enquanto quase todos os aspectos da psiquiatria e da pesquisa sobre vícios foram revolucionados por descobertas das ciências comportamentais, da farmacologia e da nossa compreensão do cérebro, o AA permaneceu congelado no tempo. Devido à falta de rigor do programa, acadêmicos e pesquisadores muitas vezes o criticaram. A ênfase do AA na espiritualidade, alegavam alguns, fazia dele mais um culto do que um tratamento. Nos últimos 15 anos, no entanto, uma reavaliação começou. Pesquisadores agora dizem que os métodos do programa fornecem lições valiosas. Estudiosos de Harvard, Yale, da Universidade de Chicago, da Universidade do Novo México e de dezenas de outros centros de pesquisa descobriram dentro do AA um tipo de ciência semelhante ao que Tony Dunk usou no campo de futebol americano. Suas descobertas endossam a regra de ouro da mudança de hábito. O AA dá certo porque ajuda os alcoólatras a usarem as mesmas deixas e receberem as mesmas recompensas, mas ele altera a rotina. Os pesquisadores dizem que o AA funciona porque o programa obriga as pessoas a identificarem as deixas e recompensas que estimulam seus hábitos alcoólicos e depois as ajuda a encontrar novos comportamentos. Quando Claude Hopkins estava vendendo a Pepsodent, descobriu um jeito de criar um novo hábito, deflagrando um novo anseio. Mas para mudar um velho hábito, você precisa abordar um anseio antigo. Precisa manter as mesmas deixas e recompensas de antes e alimentar o anseio inserindo uma nova rotina. Pasta 2. Faixa 1. Parte 2. Os hábitos de organizações bem-sucedidas. 4. Hábitos angulares ou a balada de Paul O'Neill. Quais hábitos importam mais? 1. Num dia tumultuoso, em outubro de 1987, um enxame de proeminentes investidores e analistas da Bolsa de Valores de Wall Street reuniu-se no salão de festas de um hotel chique em Manhattan. Estavam lá para conhecer o novo diretor executivo da Aluminum Company of America, ou Alcoa, como era conhecida, uma corporação que, durante quase um século, vinha fabricando de tudo, desde a embalagem dos Hershey's Kisses e o metal das latas de Coca-Cola, até os rebites que sustentam os satélites. O fundador da Alcoa inventara o processo de fundição de alumínio um século antes, e desde então a empresa se tornara uma das maiores do planeta. Muitas das pessoas na plateia tinham investido milhões em ações da Alcoa e recebido um retorno constante. No ano anterior, porém, os investidores haviam começado a resmungar. Os dirigentes da Alcoa tinham dado um passo em falso atrás do outro, tentando expandir insensatamente com a criação de novas linhas de produtos, enquanto concorrentes roubavam seus clientes e lucros. Assim, houve um senso de alívio palpável
quando a diretoria da Alcoa anunciou que era hora de uma nova liderança. Esse alívio, no entanto, transformou-se em apreensão quando a escolha foi anunciada. O novo diretor executivo seria um ex-burocrata do governo chamado Paul O'Neill. Muita gente em Wall Street jamais tinha ouvido falar dele. Quando a Alcoa marcou essa recepção no salão de festas em Manhattan, todos os principais investidores pediram um convite. Uns poucos minutos antes do meio-dia, O'Neill subiu ao palco. Ele tinha 51 anos, era um homem aprumado, vestindo um terno cinza de risca de giz e uma gravata vermelha. Seus cabelos eram brancos e sua postura ereta lembrava a de um militar. Ele subiu os degraus depressa e deu um sorriso caloroso. Parecia digno, sólido, confiante. Como um executivo-chefe. Então ele abriu a boca. Abre aspas. Quero falar com vocês sobre segurança no trabalho. Fecha aspas, ele disse. Abre aspas. Todo ano, vários funcionários da Alcoa sofrem ferimentos tão graves que perdem um dia de trabalho. Nosso histórico de segurança é melhor do que a média da mão de obra americana, principalmente levando em conta que nossos empregados trabalham com metais a 1.500